Ia fazer um estágio de 2 meses e eu fiquei 9 anos. Nós temos todos uma criança dentro de nós. Uns têm mais do que outros, na realidade, não é? Trabalhamos muito com esse objetivo de tornar a vida das pessoas com uma melhor qualidade de vida, aumentar a esperança de vida. E há marcas que, obviamente, ao longo dos anos, décadas, algumas já séculos, continuam como referências. Se as pessoas sentem que precisam de refúgios de confiança, elas voltam sempre às marcas de confiança. Muito obrigado aos nossos convidados por estarem presentes. É um real prazer. Pedro, diz-me lá porque é que escolheste estas três pessoas, antes de 3 profissionais. Explica-me lá. Eu acho que essencialmente tem a ver com... Para já que são pessoas de confiança, porque se não fossem era difícil convidar. Mas o serem de áreas diferentes, ligadas a este mesmo mundo, mas em áreas muito diferentes, permite-nos a gente abordar coisas diferentes. Mas há uma coisa que, independentemente da área, as pessoas são todas. Que é pessoas, não é? E vamos começar por aí essa nossa conversa. Começamos cá pela Margarida. Pode ser, senhoras primeiro, está correto. Bora. Está correto. Margarida, em pequenina, qual era o sonho? O que é que eu quero ser quando for grande? Não faço ideia. Não me lembro de ter tido assim nenhum sonho. A sério, Nada. não me lembro. Não, aqueles meninos que dizem eu quero ser bombeiro, eu quero ser médico. Não Mas me menina lembro. não é pequenina, pequenina. É... Não me lembro. O que é que tu sequer. gostavas de trabalhar? Lembro-me de já estar no Liceu São João, que foi onde eu fiz 10º, 12º, e ter uma professora de Relações Públicas no 10º ano, que me disse, Margarida, você tem que ir ou para jornalismo ou para Relações Públicas, você tem que ir para esta área. E na altura aquilo fez-me ali um ring, pensei. Não tinha pensado nunca na vida. Talvez o jornalismo fosse aquilo que me dissesse mais. Pronto, não era um sonho de miúda, não era nada que eu tivesse pensado, mas talvez o jornalismo fosse porque eu gosto de escrever, porque gostava da dinâmica, porque achava interessante. Tive um professor de jornalismo espetacular, porque eu estava na área de humanidades e, portanto, tinha antropologia, jornalismo, etc. E, se calhar, essa professora fez-me ali um clique e, na verdade, foi isso que eu acabei por seguir. Acabei por ir para a faculdade e tirar Relações Públicas e Publicidade. Mas o sonho de criança não me lembro do que é que eu quero ser quando for crescida. Então, nós temos todos uma criança dentro de nós. Uns têm mais do que outros, na realidade, não é? Ao dia de hoje, o que é ser quando fores grande? Agora já não dá para fugir, não é? Não. Quero ser uma pessoa muito bem resolvida. Quero ser alguém que não se arrepende de nada do que fez. Se calhar às vezes é difícil aqui ou ali. Quero estar satisfeita pelo percurso que fiz. No final do dia, se calhar, e agora porque acabei de perder os meus pais, quero que os meus filhos tenham orgulho em mim. Naquilo que eu fui enquanto mãe, daquilo que eu fui enquanto profissional. Acho que é isso. Naquilo que deixo, no legado que deixo para quem viveu comigo, se calhar a partir de mim, que são os meus filhos. Eu acho que só faltou a palavra terem mais orgulho do que têm em mim. Porque Pois, eu conheço os filhos e sei que já têm muito. É assim. Houve uma altura em que o meu filho me chamava a mãe SR7 Pois. da publicidade. Eu dizia ao filho. Mas é assim mesmo, é assim mesmo. Muito bem. Então, agora podemos passar para aquele lado, pode ser? Como é que foi? Eu acho que eu alinho pela mesma lógica, ou seja, acho que a pessoa vai pensando em ser várias coisas quando é grande. Sei lá. E o que é que esteve na cabeça? Desde bombeiro, astronauta, aquelas coisas mais clássicas. Mas na acho que isso prática houve alguma coisa que... Acho que na prática não, e a pergunta é se em parte também não podemos conservar esse sentimento agora. Ou seja, se me perguntam o que eu quero ser, não acho que seja um percurso completo, ou seja, que exige uma ideia completa. Portanto, acho que é bom continuarmos a pensar o que é que nós ainda queremos ser. Portanto, que isso seja permanentemente em aberto, não precisa ter uma coisa, porque senão, se calhar, chegamos a esse dia, a coisa concretiza-se, há um pico de felicidade, mas a partir daí ficamos assim um bocadinho mais vazios. E, portanto, eu teria de haver uma entrevista muito interessante com o Bear Grylls, aquele tipo que entra no meio das selvas, etc. Ele dizia, não, eu acredito convictamente que vou vir até aos 125. E dizia aquilo de uma forma, por isto. Portanto, acho que temos tempo ainda para ir pensando o que é que queremos fazer. Também não quero estar a dar uma resposta claramente correta, mas na verdade nem havia nada de concreto e hoje não existe nada de concreto. Acho que, felizmente, vamos ser muitas coisas e... Mas tinhas uma expectativa e acabaste noutra? Eu acho que, quer dizer, eu também tive um percurso parecido, ou seja, formei-me em Humanidades, fui jornalista durante muitos anos, agora tenho funções diferentes, sempre fui gostando do que fui fazendo, tive projetos sempre diferentes e interessantes, melhores, outros piores,
Portanto, nunca me senti não realizado. É uma palavra assim um bocado pesada, mas Sim. nunca me senti não realizado. E, portanto, a pessoa vai andando. Acho que há pessoas que entram na vida com objetivos muito concretos. Aquilo é uma forma de ir apresentando e superando. E há pessoas que não. E, portanto, também acho que têm todo o direito a ir navegando e vendo o que é que os satisfaz no dia-a-dia. Vamos passar aqui uma rasteira ao Miguel, que ele não consegue dizer-nos o que é que queria ser em concreto. Não sei. Mas no Carnaval mascaravas de quê? Não digas Spider-Man, porque aí depois era mais chato. Às vezes há uma pista de polícia, de bombeiro. Também foi de Spider-Man. Foi Spider-Man. Então vais ver, força que um dia tu ainda vais ser o pai de Spider-Man. E durante boa parte da infância e adolescência li imensos livros de super-heróis, portanto há ali um imaginário, uma imagética onde a pessoa se revê. Portanto, o Spider-Man não está assim tão longe Da realidade. do objetivo, pelo menos. E Muito no bem. final do dia nós somos mesmo super-homens e Sim. super-mulheres com as Sim. tarefas todas que temos É e verdade. tudo o que conseguimos fazer. Portanto, acho que isso é um bocadinho a todos nós. João, e a tua infância? Como é que a tua infância, daquilo que tu gostavas, imaginavas, é aquilo que tu gostas de fazer hoje ou eram mundos diferentes? Eu lembro, assim, das primeiras memórias que eu tenho de criança e de brincar e de pensar, não sei se era uma profissão propriamente, mas lembro-me de brincar a fazer foguetões. Na altura havia muitas aquelas séries do espaço nos anos 80, 90, havia muitas séries e havia muito esta mística do espaço, e eu lembro-me, se calhar, um dos primeiros meus sonhos foi mesmo ser astronauta. Tipo, lembro-me de brincar com o meu irmão, sobretudo, e fazermos os nossos foguetões e pensámos que um dia havíamos também de ir à Lua e assim. Portanto, se calhar é um bocado um sonho banal, digamos assim, mas assim, das primeiras memórias que eu tenho é de facto o sonho de ir conhecer o espaço. Depois, a vida trouxe-me aqui um bocadinho para a área da comunicação, das relações públicas, que é uma área que eu também acho que desde sempre esteve muito próximo. Eu gosto muito de ouvir as pessoas e estar com pessoas e sou muito sociável desde pequeno, e acho que naturalmente acabei por vir também para a área de humanidades e depois fazer o percurso também na comunicação, e onde estou hoje eu me sinto muito realizado e feliz. E, portanto, coincidiu uma coisa com a outra em termos de ir até à Lua? Sim, no fundo eu acho que tenho descoberto outras galácticas. A comunicação digamos na assim. Então, e mantendo ainda quando eram pequenininhos, aqui mesmo ao meio, que é filha única? Não, Não? tenho um irmão. Quem era assim o mais rebelde? Como é que tu eras em criança? Ele Ele era mais rebelde. Eu acho que sempre fui Ele muito é bem mais velho comportada. ou mais novo? Ele é mais velho. Acho que sempre fui muito bem comportada. É? Sim. E vocês têm irmãos? Filho único. Filho único? Quem era o mais rebelde? Não era eu, mas não havia mais nenhum. Eram os dois. Mas filho único. E tu, João? Eu sou filho do meio, que dizem que é o filho mais esquecido, ou assim, mas não concordo. Tenho um irmão mais novo e uma irmã mais velha, e somos todos assim de seguidinhos, portanto. Eu era não era o mais calmo, o menos calmo era o meu irmão mais novo, claramente. O caçula. O caçula. O caçula era sempre mais acelerado. Faz parte Temos a fotografia mais composta já, não é? E eu tenho outra questão que eu gosto de perguntar também, que é, temos muitas, não é? Mas qual é a característica, assim, que mais irrita os outros? É minha. Sim. Não, isto não é só coisas boas. Se calhar vou refletir com a Margarida e depois vocês já vão. Mantendo a Ups, caiu precedência. aqui qualquer coisa. Mantendo a precedência. Que mais irrita os outros? Eu acho que se calhar eu ser perfeccionista. Tenho que ter as coisas todas muito certinhas, muito bem feitas, tudo muito direitinho e tudo muito como eu quero. E eu acho que isso irrita. Mas se calhar irrita os outros, estou a falar ambiente familiar, não é? Profissional... Mas pode ser familiar. Sim, mais familiar. Familiar, porque é que tem que ser assim? Porque é que tem que ser como tu queres? E pronto, um bocadinho. E outra, porque essa é aquela que eu quero tudo muito direitinho, ou seja, sou muito disciplinada. Mas eu sou. Outra... Se calhar ser um bocado refilona. Sou um bocado refilona. Já está a correr melhor. Sim, se calhar às vezes refilo primeiro. Posso não parecer, até posso parecer super calma. Não tem a ver com não ser calma ou não ser calma, mas sou um bocado refilona. Às vezes cá primeiro refilo e depois penso. É mais instintivo, às Sim, vezes. sim. É como aquelas pessoas a quem nós fazemos perguntas e meio dizem não e depois é que respondem. Que é uma coisa que me irrita, porque é que é o não. Que eu diria Às vezes que é fazem uma uma grande parte das pergunta pessoas, não é? e a pessoa diz não e depois é que responde. Então, mas a resposta é não. Sei lá, as coisas mais banais do mundo. Independente da pergunta, a resposta vai ser não. Portanto. Sim, Pedro, agora não sei, mas sei lá. Apetece tirar. Queres que eu refile contigo? Estavas mortinho.
Não, mas faz sentido. Não, mas é a palavra instintiva que as pessoas dizem muitas vezes. Não, mas pode ser. Isso irrita-me. Pronto. Sim, mas gosto desta parte, o refilão, não é? Mas sim, João, acho que sou um o bocadinho. Miguel a seguir vai ter que dar um defeito espetacular. Está a ganhar tempo, não é? Filho único. Não sei, coisas que eu faço que possam irritar outras pessoas. É um defeito que eu, se calhar, tenho, que tenho dificuldade em dizer que não. Portanto, digo sim, ao contrário de... A minha tendência primeiro é dizer que sim. E eu acho que isso às vezes irrita, sobretudo as pessoas que me são mais próximas, que me dizem, pá, tens que aprender a dizer que não mais vezes, porque não podes dizer sempre que sim. Talvez isso possa irritar algumas pessoas que me são próximas. Ok. Eu estou-me a sentir cheio de defeitos, Sim. porque eu tenho Sim, tantas coisas que irritam. Mas eu reconheço-me também. Aí reconheço-me no sim. Porque mais facilmente digo sim. Mesmo que às vezes não saiba resolver, depois vou ver como é que resolvo. Mas Porque aí há espaço eu digo para sim. uma outra, há espaço para uma Facilmente. outra perspectiva, que às vezes acontece e que eu não gosto nada. Que é aquela situação em que nós dizemos que sim logo à partida, de uma forma voluntária, porque depois vamos querendo ajudar, e há aquela que dizemos que sim, porque é mais confortável dizer que sim, e não vamos fazer nada sobre isso, é porque aquele momento depois passa, nós encontramos muito isso, não é? Às vezes os profissionais até têm esta visão, e eu acredito muito nesta componente também um bocadinho mais filosófica, que é o sim querido é sempre o momento em que a gente já sabe que alguém nos está a responder, Claro. tipo, não estou a ligar nenhuma àquilo que estás a dizer, não é? Pois. Portanto, se diz sim querido, pronto, é no mau sim. sentido. Mas Aqui pronto, o meu sim é mais naquela... Posso já estar debaixo d'água, se alguém me pede para fazer mais alguma coisa, eu não consigo dizer que não. Pronto. Sim, E sim, esse- percebi. é um sim no bom um sentido. sim. É um Eu sim no bom percebo, sentido. mas eu sinto muito É um assim sim no bom também. sentido. Não Isto quero deixou-me deixar foi a o- pensar naquela perspectiva de que é de facto, e eu revejo-me nisso, revejo-me não eu, mas na minha realidade, eu também às vezes, se calhar, que é o não sabermos dizer não. Sim. Às vezes até assumidamente para nós que não queremos, até comercialmente, não tem que ser uma questão mais humana, não é? Claro. A dificuldade que nós temos em alguns clientes muitas vezes é, não quero. É aquela história de, agora não, mais à frente, agora não, mais à frente. Não é uma questão até cultural, organizacional, Sim. pessoal também, não é? E que é preciso aprender. Não é? Eu tive que aprender. Porque é falta de eu tive que transparência. aprender a dizer alguns não. Miguel, esta... Defeitos não tenho nada, porque como filho Exato. único e Não, não autocentrado... tem que ser Não, acho que não... Não é defeito, Acho que até há pode ser uma momentos- virtude, só que irrita os outros. Características. Eu acho que mais isso, acho que todos nós temos momentos em que somos mais brutos, mais chatos, outros, portanto, acho que colecionamos vários defeitos em maior ou menor intensidade ao longo do nosso dia. Portanto, não há assim nada que consiga Um hábito que tu tenhas que irrita solenemente alguém lá em casa. Pá, espero que não haja assim uma coisa que irrite assim solenemente as pessoas lá em casa. Senão há um dia Está alguém lá em em que as casa a pessoas não pensar. estão lá em casa. Mas... Eu isto Não. posso... Não devia ser eu respondendo. Não, mas podes. Eu costumo dizer que é verdade, que é quando me ouvem calado. Quando me ouvem calado é quando Ok. irrita alguém, porque quer dizer que é mau sinal que alguma coisa está para vir. Mas pode ser. Mas pronto, vamos às coisas importantes, que é... agora começamos desse lado para cá, não é? Que é, em termos de momentos, no fundo, humanos, todos nós somos pessoas, não é? Qual foi o momento humano que mais sentiste que de alguma forma tenha sido mais transformador da tua vida profissional? Já disseste, participaste em áreas muito diferentes. Nós, quando trocamos de uma área para outra ou de uma atividade para outra, é porque, obviamente, alguma coisa nos leva para isso, não é? Certo. É uma coisa humana, é uma coisa instintiva, é uma coisa de oportunidade, há alguma coisa que consigo identificar que tenha sido uma coisa que instintivamente abraçou para eu querer deixar de fazer isto e passar a fazer aquilo? Ou não? Quer dizer, até o que eu faço agora é uma sequência do mesmo tipo de trabalho. Ok. Obviamente, houve um momento em que na altura foi o lançamento do jornal, que era o I, e portanto onde eu fazia parte da equipa de direção, que foi um ato de criação, de novidade. Portanto, não é tu entrares numa estrutura que já existe e que está a correr, mas é uma coisa que tu partes de raiz, com uma estrutura, com uma moldura de pessoas, com uma média etária entre os 25 e 35, portanto é um ambiente diferente e portanto acho que esse sim foi um momento, seja pela novidade, seja pela criação, seja pelas pessoas, seja pelo espírito de equipa que se criou, acho que foi um momento diferente, acho que foi um momento bastante marcante. E humano nesse sentido, sim. Porque está tudo muito sintonizado por uma coisa que é completamente motivadora. Enquanto às vezes tu entras numa empresa, as pessoas têm sempre diferentes graus de maturidade ou de estadia dentro daquela empresa. Uns estão mais fartos, outros estão mais entusiasmados. Agora, quando crias uma coisa de raiz e é tudo, ainda por cima é uma coisa que é apresentada ao mercado, portanto, acho que foi realmente um momento bastante diferenciador e bastante interessante. Sim. Ok. Margarida, em agências diferentes, em alturas diferentes, em épocas também diferentes,
Este momento de transformador, sentes coisas humanas que foram importantes ou o que é que tu sentes ali como aspectos importantes que tenham sido transformador nas tuas evoluções? Pronto, eu tenho duas fases da minha vida que foram especialmente marcantes. Uma foi mesmo a primeira e foi aquela que me lançou enquanto profissional, que me fez começar a dar os primeiros passos. Eu estava ainda na faculdade e a APAN lançou um desafio às agências e aos anunciantes de fazer aqueles estágios que tinham a ver com a Comunidade Europeia, não sei o quê. E era um curso, na verdade aquilo era um curso de 3 meses, que tinha 2 meses que eram especialmente teóricos e tinha a ver com criatividade na publicidade, na comunicação, etc. E depois tinha 2 meses de estágio ou num anunciante ou numa agência de publicidade. E eu lembro-me de chegar o dia em que nós íamos saber, porque todos éramos integrados para fazer estágios, e eu lembro-me do dia em que íamos todos saber para onde é que íamos fazer o estágio. E uma colega minha, uma amiga minha, na altura até éramos super amigas, entra no gabinete do Barata Simões e vê que o meu nome está, e eu espero não estar aqui a fazer nenhuma confidencialidade, mas o meu nome está para a CIESA. Ou seja, eu ia estagiar numa agência que era a CIESA, que era a agência onde estava a professora, que era a minha professora de publicidade. E eu pensei, não sei se me está a apetecer estagiar com uma pessoa que me dá aulas todos os dias. Quero ir conhecer alguém que não seja alguém que eu tenha diariamente a dar aulas. Seria depois... Sim, chefia direta. E então, conforme ela me dá esse toque e diz, Margarida, tu estás para... Pensei, ups, não é isto que me está a apetecer. E então, conforme o Barata Simões entra à frente de nós todos naquela sala, diz-nos, eu agora vou-vos dizer para onde é que cada um de vocês vai estagiar. Eu ponho a mão no ar e disse, posso interrompê-lo? Pode, Margarida, diga. Eu posso escolher para onde é que eu quero ir? E ele disse, pode. Eu disse, quero ir para a Lintas. Margarida vai já para a Lintas. Portanto, eu não sei quem é que estava na Lintas, eu não sei que ele trocou o nome e trocou o nome comigo. Mas deixou de estar. E, portanto, isto marcou-me para a vida. Isto foi o meu início de vida profissional, porque eu, na verdade, ia fazer um estágio de 2 meses e eu fiquei 9 anos. Pronto, porque depois fui tendo oportunidades. A Lintas, na altura, era a escola de publicidade. Tinha variedíssimos departamentos, eram quase várias agências dentro da própria agência. Eu acho que trabalhei em todos. Eu saí no momento em que achei que tenho que sair, porque quando se nasce não se cresce, claro. E saí a chorar. O segundo, eu não quero demorar, nem quero tomar, o segundo foi numa fase mais à frente, numa outra agência onde eu fui super feliz, que foi a segunda, que foi a Saatchi & Saatchi, que um dia é descontinuada, porque as marcas são descontinuadas e porque há quem toma este tipo de decisões e etc. E conforme a marca é descontinuada, eu tenho o convite para continuar com uma das marcas que ia continuar. Agora não vou estar só aqui a falar de nomes das agências, e eu decidi que não queria, não fazia parte. E então fui com mais 3 colegas meus, 3 amigos, e fundámos uma agência, que foi a Home. E isso foi de facto transformador para mim, porque às tantas reunimos e dissemos o que é que nós queremos, bora fazer isto. Tínhamos clientes do nosso lado e avançámos. Isto foi de facto transformador, num percurso novo, porque trabalhei novo. Portanto, todas me marcaram. É onde se mistura a componente humana com a profissional, claramente. Sem dúvida. E tu, João? A questão não é só uma transformação, não é só uma transformação técnica que vamos aprender quando com a novidade e tudo mais, é enquanto pessoas nós transformamos, não é? Claro. Exatamente. Com pessoas novas também, não é? Também. Completamente diferente. Não é? Portanto, foi uma super escola de um estágio de 9 anos. Exatamente. E tu, a seguir a acabar eu tenho assim 2 momentos. Se calhar também o primeiro, a primeira vez que trabalhei na área da comunicação e relações públicas, que foi numa agência de comunicação também. Desculpa só interromper, foi a tua primeira intenção antes de ir para a faculdade, logo? Sim, antes de ir para a faculdade. Na faculdade tive a oportunidade, até na Associação de Estudantes, ou melhor, nós concorremos com uma lista, ficámos na Associação de Estudantes, fiquei com o pluro da comunicação, portanto comecei logo a trabalhar a comunicação ao nível da universidade. Depois, quando saí, a minha primeira experiência profissional também foi muito marcante, porque foi numa agência de comunicação, a Knapp Knowlton, e tive o privilégio de trabalhar com
com o Dr. Martins Lampreia, era assim que nós nos dirigíamos ao diretor da agência, porque era uma pessoa que tinha uma preocupação muito interessante com os estagiários em integrá-los em todos os projetos mais relevantes da agência. Portanto, aquilo foi quase uma segunda escola para mim, portanto, foi muito importante na minha formação depois profissional e na certeza que eu depois ali confirmei de que esta, de facto, era a área que eu queria trabalhar mais tarde. E depois foi também muito importante, porque foi, de alguma forma, ali que eu depois conheci a casa onde estou hoje há mais de 20 anos, e onde sou muito feliz, que é a Roche Farmacêutica, que era um cliente da agência na altura, e eu fiz aquilo que, enfim, nesta área também é muito frequente, ou muitas pessoas ambicionam, que é saltar da agência para o cliente, digamos assim. Exatamente, portanto, fazer esse salto, e pronto, e portanto também foi muito marcante, e permitiu-me depois também saltar para a Roche Farmacêutica, onde eu trabalho até hoje, que é uma empresa que depois também tem uma dimensão diferente, uma dimensão internacional e que, de facto, enquanto profissional também nos permite contactar com outras realidades de países diferentes, etc. Tem esta dimensão que eu também acho muito interessante e, como profissional, naturalmente, que é muito enriquecedor para mim. Para estar lá há tantos anos é porque também do ponto de vista pessoal te incentiva, não é? Sim, sem dúvida. Senão... Se calhar ganha 5 milhões de euros por ano. Sabes? Pois, não sei, não faço ideia. Não sei. Pode ser. Estamos a falar sobre os objetivos. Tá. Olha, nós tínhamos aqui esta cábula. Sim. E tínhamos aqui algumas questões específicas que eu e o Pedro pensámos de forma personalizada para com vós, mas antes de passar para elas, o que é que eu gostava de saber? Vocês têm dias, e passo aqui para o Miguel também, correm muito mal, não é? Certamente, não é? E que precisamos ganhar ali uma energia extra para o dia seguinte ou para a semana seguinte, seja aquilo que for. Onde é que tu encontras essa energia extra? No sentido de inspiração, ou de hobby, ou relaxar? Como é que tu fazes isso? Quer dizer, eu tenho... Quais são os teus truques? Eu tenho um filho com 9 anos, né? Portanto, acho que o final do dia, o foco é não sair muito tarde, chegar a casa, estar com ele, com a minha mulher, e, portanto, a pessoa desliga ali, ou seja, o esforço é para tentar chegar e desligar. E consegue? Portanto, naturalmente, eu acho que sim, se calhar quem lá está acha que não. Acho que esse é o esforço e esse é o momento de, digamos, não digo de recarregar, mas pelo menos de cortar um bocadinho com o stress que está e, portanto, entre o filho, o cão e o resto da família, acho que se consegue fazer ali um descalibrar. Acho que não é fácil na semana assim, porque no dia seguinte volta a ser igualmente complicado, volta a começar a ser, e, portanto, é mais o esforço de tentar compartimentar, digamos, os horários, e acho que ao longo dos anos tenho-me esforçado para tentar fazer mais isso, porque senão acho que aqueles hábitos de fica-se com a família, mas depois vamos trabalhar às 11 da noite, certo, são úteis, mas acho que é preciso cada vez mais segmentar aqui as partes da vida e é uma forma de recarregar. E depois há hobbies, há outras coisas, mas isso... Claro, diz um hobby rápido que tenho. Jogar ténis ou outra coisa qualquer, não é nada de... É o teu? Mas essas coisas, eu tento no limite misturá-las no dia-a-dia, não propriamente dizer, não, agora acabou, agora vou para o hobby, ou agora estive a trabalhar e vou 4 semanas de férias. Não, acho que as coisas têm que ser... temos que ir recalibrando. Não, também só temos 25 dias, portanto, acho que temos que ir recalibrando e temos que ir tornando o dia-a-dia, trabalho-casa, casa-trabalho, normal. E acho que esse equilíbrio é o mais importante do que provavelmente estancá-los muito. Não é sim, eu tenho um bocadinho aquela terapia, o meu filho já tem 19 anos, portanto a ideia dele já não trato dele, não é? Ele quer passear aquela coisa toda. Mas naqueles dias que eu preciso de alguma inspiração, se quisermos, ou alguma motivação extra, é mesmo ouvir música, sala escura, um whiskyzinho e tal, que gosto. Sabe bem, faz parte do cenário, é aquilo que é, não é? Mas é aí que eu encontro, de facto, eu não consigo pensar até, não é só para me afastar das coisas, claro. É pensar com algum distanciamento, não é? Portanto é um bocadinho terapêutico. Sim. É assim, ao contrário do Miguel, cá não é bem ao contrário, mas eu acho que faço um bocadinho parte daquela geração que foi workaholic, portanto isto é extremamente complicado. Até para mim hoje em dia é difícil de dizer, até porque eu me sinto numa fase diferente da minha vida, estou numa fase diferente da minha vida, mas eu sempre fui uma pessoa de muita entrega. Eu não posso dizer que vivia para trabalhar, mas quase. Os meus filhos habituaram-se às ausências da mãe, os meus filhos habituaram-se à mãe às vezes não chegar ao dia da mãe à hora que lá tinha que estar, e isto é horrível, e depois acompanha-nos pela vida. Mas se calhar porque também foi muito geracional, e na altura a vida era trabalhar, sair, trabalhar o dia inteiro, trabalhar e ligar-me à noite e continuar a trabalhar. Acho que no final do dia não prejudiquei ninguém pelo facto de ter feito isso, porque consegui sempre, pelo menos quando estava, e a família é o mais importante que eu tenho na vida, quando eu estava, isto pode ser clichê, mas dava o tal timing, o tempo de qualidade.
E, portanto, acho que no fim do dia sempre consegui equilibrar tudo. O que é o meu enorme catalisador? Ou que sempre foi? O mar, a areia, o sol, o estar perto daquilo que me enche e que me dá uma enorme energia. E tenho, se calhar, a sorte de morar muito perto. E, portanto, às vezes, até o facto de sair de Lisboa e poder sair de Lisboa para a Marginal e fazer a Marginal até chegar a casa, já isso me dava uma energia nova para chegar a casa e ter que fazer tudo aquilo. Há bocado falávamos de ser super homem, super mulher, e eu acho que nós somos isso, porque a seguir ao supermercado, às compras, ao jantar, ao preparar o dia seguinte, durante anos as mochilas e as coisas todas das crianças. Hoje em dia sou mãe de adultos, não é? Mas vivi isto durante muitos anos e mais. Ir buscar ao colégio, ir buscar ao infantário, ter os meus filhos irem para a casa da dona do infantário, porque o infantário fechava e eu ainda não tinha chegado. Portanto, eu sou esta geração. Hoje em dia eu consigo olhar para trás e pensar, bolas, não sei se tinha feito diferente, se calhar até não tinha, porque no final do dia acho que não os prejudiquei, mas acho que se calhar aqui ou ali podia ter feito algumas coisas diferentes. Hoje olho com outra maturidade, se calhar, ou de outra forma. Mas não me arrependo nada. Claro. Mas o meu catalisador, na verdade, é o mar, é praia, é estar sossegada a olhar para o infinito. Nem é pensar em música, sou capaz de ler um livro e virá-lo numa tarde. Por exemplo, isso é daquelas coisas que eu adoro fazer, sim. Mas... Sim, tu tocaste aí isto. num ponto que já nos surgiu até noutras conversas, que a mim me incomoda um bocadinho, não é o que tu disseste, obviamente, é o tema em si, que é, vocês referiram há bocadinho o I, a mudança de projeto também, a própria agência também, não é? Portanto, tudo isto tem muita paixão envolvida, não de certeza que não era só a única forma de ganhar dinheiro, havia, mesmo que o fosse, havia uma paixão envolvida nisso, não é? E, portanto, nós com muita facilidade falamos na geração, onde eu, independentemente da geração, mas onde me incluo, com um carimbo que me colocam, do workaholic, e eu pergunto muitas vezes o que é que distingue o workaholic do apaixonado pelo trabalho, não é? E, de facto, quando nós falamos em well-being hoje em dia, que de facto deve ser tudo mais equilibrado, tudo mais separado, etc., devia ser mais integração, mas enfim, e tudo isso, não estamos a perder aquela gente completamente apaixonada pelo trabalho, não é? Porque eu sei que eu próprio também tive muito tempo fora do país, muita logística, etc., e prescindi muito, às vezes voluntariamente, às vezes nem por isso, do meu filho, e tempo do meu filho no crescimento. Por outro lado, que exemplo é que eu lhe dei também de paixão e de brio e de entrega, e quando nós olhamos hoje a outras gerações? No equilíbrio das coisas, também não sei se fiz mais mal do que bem, não é? Mas o workaholic, eu acho que hoje em dia deve ter, como eu vejo tanta paixão a perder-se, se calhar devia-se levar aqui um carimbo diferente. Sim. Porque há o workaholic, de facto, que é doente e pode ser workaholic a fazer arquivo, mas a maior parte das pessoas, ou muita gente é workaholic com uma perspectiva apaixonada por aquilo que faz, não é? Que chega a casa e ainda vai trabalhar. E se calhar não é porque alguém lhe pede alguma coisa para amanhã de manhã. É porque tem mesmo muita vontade de continuar aquele tema. E ter que terminar. E ter que terminar temas. Isso é sobre vocês, mas pronto, entusiasmo. Sim. Não, mas é verdade, se calhar é mesmo isso. Pode ter sido a forma apaixonada com que trabalhava, a entrega que dava. E depois, como sou uma pessoa que gosta de cumprir, pronto, uma coisa leva à outra, eu acho. Que eu hoje sinto pouca paixão em muita parte da nova geração. Se calhar opções a mais, não é? Isto é uma conversa do old school. Exato. Quer dizer, não sei, eu sou old school. João, e tu? Olha, eu gosto de coisas que eu gosto assim para mim. Eu gosto de fazer coisas diferentes, gosto de experimentar coisas diferentes. Sou ativo, assim, não sou uma pessoa para estar parada a contemplar, chatei-me um bocado isso. Tenho necessidade assim. Uma coisa que eu gosto muito é de conduzir e, portanto, uma coisa que a mim, conduzir, ouvir música, uma scenic road, assim, é uma coisa que me enche aqui, que me preenche, é uma coisa que eu gosto. A praia, também gosto muito de praia, também vivo perto da praia e sempre que posso, nem que seja assim ao fim do dia, mesmo já quase com o sol a esconder-se, se eu ainda puder ir fazer uma caminhada, dar um mergulho à praia e vir assim revigorado, também é uma coisa que me apraz muito fazer. E pronto, acho que basicamente é assim. E a parte da condução? É melhor com a janela aberta depois de chover, com aquele cheirinho da estrada molhada ou da terra molhada? Não vais perguntar sobre velocidade, não é? Não, é sempre dentro dos limites legais. Sempre. Até para dar exemplo aos filhos lá em casa, portanto sempre. Mas é uma coisa que eu gosto muito, que a mim umas férias assim de sonho são agarrar no carro. Eu sei que há pessoas que não gostam, mas é agarrar no carro e ir correndo e parando aqui, parando ali, virar à esquerda, virar à direita, um bocado sem destino e ter essa liberdade de poder escolher ficar mais um dia ou de seguir viagem. Isso é... A liberdade que às vezes não temos no dia a dia. Exato. E buscar lá um bocadinho, não é? Então temos as tais perguntas Pronto, específicas. e agora vamos... Olha, pode ser? Pode.
uma específica que nós pensámos em concreto, não tem que ser profunda, mas era importante para nós. Agora vai começar a ir para cá. Sim, exatamente. No Miguel, agora já mais pró, né? Qual o maior desafio na atual distribuição de conteúdos? O que é mais difícil hoje na distribuição de conteúdos, com tudo o que está a acontecer? Eu tenho um interesse muito pessoal em aprender, portanto, chuta. Não, se calhar é ao contrário. Quer dizer, acho que o desafio é exatamente o que acabaste de dizer, o que é que está a acontecer, ou seja, eu vou dizer banalidades, há uma enormidade de públicos, há uma enormidade de targets, há uma enormidade de plataformas, há uma enormidade de formatos e, portanto, não é fácil pensar conteúdos para targets, é fácil pensar de uma forma tão integrada quando os pontos de contacto podem ser tantos e tão grandes e em formatos tão diferentes. Estou a ser genérico, mas acho que vocês percebem o que... Sim, mas a amplitude é tão grande que, de facto... Esse é o problema da distribuição de conteúdos. Nós temos, falando mais do que faço agora na empresa, temos marcas como o Expresso, que são marcas obviamente consolidadas, referenciadas, mas temos um target dos 17 aos 25, se calhar olha para aquilo e diz, não quero isto, não é o formato certo. Se calhar não valoriza a informação da forma que os outros valorizam. Portanto, vais-te posicionar o produto, vais fazer uma coisa completamente diferente, vais ajustar-te. Mas isto é um exemplo que eu também uso muito. Porque é o futuro. Mas nós somos um país que em 2050 50% das pessoas têm mais de 65 anos. Qual é que é o target aqui? Qual é que é a aposta? Não, às vezes entusiasmamos muito com novas gerações, eu percebo, mas é muito difícil programar para elas, é muito difícil distribuir conteúdos, é muito difícil entusiasmá-las. O digital não chega, não é? Certo. Não é só colocá-lo lá. E depois temos um problema de escala. Nós obviamente trabalhamos todos os dias com players globais, Facebook, Google, etc., Meta, que têm uma escala de produção e uma escala de disseminação que nunca vamos conseguir ter. Portanto, isso é sempre uma dificuldade enorme. Não é um desafio fácil. Não acho que seja um desafio resolúvel. Acho que há uma luta constante e diária contra isso, para tentar manter isso. Na vossa área em particular, ou seja, interagir com áreas que são distintas é sempre um grande desafio, seguramente. Eu nunca trabalhei nesta área, mas é uma curiosidade que é, nós quando trabalhamos temos que muitas vezes interagir no B2B, não é? Portanto, com profissionais, mas às vezes os próprios profissionais a gente já sabe que na área, por exemplo, da imprensa em geral, muitas vezes querem eles próprios, enquanto profissionais, também chegar ao cliente final, ao consumidor final. Como é que de alguma forma se reinventa essa relação e esse modelo quando nós temos que gerir um B2B para fazer as pessoas chegarem às pessoas finais? Isso é fácil, não é fácil? Nós conseguimos gerir o B2B, mas passar-lhes a mensagem de que ao estarmos a gerir entre profissionais se abrem ou não portas para se chegar aos consumidores? Como é que isso funciona no dia-a-dia? Isso é não é uma pergunta fácil. Não é. Se fosse fácil não era para nós nesta mesa. Eu do que faço... ou seja, entre o que faço, há uma componente muito grande de B2C, nós temos targets instalados, certo? Mas também há uma componente muito de B2B, de networking, de geração de relações. E no meio disso tudo, no final do dia, está um bocadinho a vaidade. Ou seja, um player de B2B quer vaidade para chegar como marca ou como ao palco para o B2C. E, portanto, as coisas acho que acabam por se cozinhar. Não consigo dar uma resposta assim muito concreta, porque acho que cada desafio é um desafio. Eu acho que há projetos em que nós tentamos resolver mais B2B, outros tentamos resolver mais B2C. Agora, esta pergunta não é uma auto-pergunta, mas é uma coisa que é engraçada, que nós, no âmbito do projeto que eu estou a gerir já há uns anos, a Superbrand, o Marcelo Nobile era jornalista na BBC. E é muito interessante porque a polémica começa quase dentro de casa, não é? Em que ele dizia muito isto, que às vezes o B2B não quer dizer que eu não consiga falar B2C e eu vou fazer uma gravação e porque é que eu não posso falar indicar a marca X, certo, ou a marca Y. Depois chegava dentro de casa e dizia que não podia. Que não podia falar, mas não podia dizer a marca em particular. Aquilo era uma guerra que ele tinha. E o projeto é lançado dessa perspectiva, até é muito engraçado porque, ou seja, muitas vezes aquilo que nós sentimos é, no B2B que se gera nas relações entre profissionais, muitas vezes isto cria depois pontos muito interessantes e na imprensa, isso, quando digo imprensa lá de senso, não é? Gera com certeza também uma boa oportunidade, que às vezes é aquele princípio do é mais importante que sejam outros a falar sobre mim do que eu tentar vender a minha... Uma resposta não correta, ou seja, eu fui jornalista, agora já não sou. Sim. Eu acho que é importante que os jornalistas tenham uma esfera completamente autónoma e protegida, e não contaminada comercialmente por aquilo que fazem. Dito isto, também acho que muitas vezes, não estou a falar em concreto, e não é claramente as nossas marcas, às vezes falta
também se ganha muito pela exposição com o mercado comercial, com as marcas. E, portanto, às vezes, fechar-nos uma bolha e não perceber o ecossistema e as coisas como as coisas também é redutor. E, portanto, nós temos um exemplo engraçado, agora aqui, só antes de passarmos ao João, há um exemplo engraçado aqui, e aconteceu o ano passado, uma triste notícia, mas que é um excelente exemplo, quando o Sr. Rui Nabeiro falece, não deixa de haver, obviamente, uma referenciação muito grande àquilo que ele fundou, não é? Claro. Portanto, e isso mostra aqui um equilíbrio interessante do ponto de vista editorial até, porque não se deixou de, agora como aconteceu infelizmente com o nosso jogador também, etc. Ou seja, independentemente disso, poderes falar sobre as duas coisas é sempre um desafio. Dentro de casa é seguramente um desafio. Não, mas o mundo, eu vou dizer agora um jargão, mas o mundo é feito de marcas, não é? Exatamente. Portanto, se vamos falar do mundo, falar de marcas, não é uma coisa assim, não deve ser uma coisa estranha. Exatamente. É mais estranho às vezes de estamos aqui no festival X? Não posso dizer o X e não digo o X do que provavelmente dizer, estamos no festival e as pessoas percebem não há contaminação comercial por ser o nome do festival. Claro. E às vezes eu aceito que há uma ortodoxia exagerada nessas coisas. Um desafio interno. Tu tocaste também naquela questão comercial, não é? Que é a realidade e o facto de tu ser marca, não é? Em última instância, mas de facto nós percebemos cada vez que há os egos, também referiste, não é? Há a necessidade de palco e de protagonismo, não é? Que isso hoje em dia se faz acompanhar por um bom budget em termos de comunicação e marketing, não é? Muitas vezes das empresas, não é? O que não significa que tenham um conteúdo para partilhar. O conteúdo de valor para partilhar, não é? Claramente fora do grupo empresa, portanto, não é isso que estou a falar, não é? Mas encontramos de facto muito conteúdo, enfim, que é um conteúdo que eu acho que faz com que o público-alvo desinvista de comprar revista, de comprar jornais, porque são quase sempre os mesmos protagonistas, a dizerem sempre as mesmas coisas. Muitas vezes. É um desafio que há de mudar. E os budgets para esse tipo de comunicação não param de crescer e ainda bem, agora eu acho que seria interessante era desvendar como é que conseguimos diversificar os interlocutores e trazer mais conteúdo em muito daquilo que eles dizem, não é? Porque eu, pelo menos, sou muito crítico em relação a isso. Princípio há um princípio, e isto continua a ser um princípio que o Marcelo Nobel na altura dizia que e é verdade, mais interessante que sermos nós a falar sobre nós próprios é ter outro a falar sobre nós. Porque isso acaba por dar projeções diferentes em ambas as dimensões e, obviamente, essa questão acontece. No caso do Grupo Empresa, até pela diversidade das áreas de atuação, isso não tem sido nunca um problema, acho eu, pelo menos naquilo que eu acompanho enquanto consumidor. Nós fazemos muitos projetos com PMEs. Claro, e claramente, todas as áreas PMEs é um jargão, mas há histórias fabulosas, interessantíssimas de construção empresarial e, na verdade, 90% daquilo que é a mancha mediática de empresas são grandes empresas. Na verdade, há muito mais interesse e muito mais exemplo, às vezes. E até ao contrário, porque como as grandes empresas estão cada vez mais profissionais na forma como comunicam, o acesso que dão a histórias verdadeiras, vamos chamar assim, é cada vez menor. E, portanto, há cada vez mais potencial naquilo que é o tecido empresarial em Portugal. Estou a usar as empresas, podia estar a usar outro, mas acho que é um bom exemplo. Faz sentido. Mais alguma coisa? Não, temos aqui para o João e para a Margarida. Exatamente. Então, escolhe uma questão destas que nós... Margarida, tens sido sempre a primeira, agora vou fazer primeiro ao Claro, João, com certeza. Para não me perder com nada. Portanto, tu trabalhas num setor, uma empresa internacional e mundialmente presente, obviamente, e, portanto, como é que, de alguma forma, a inovação e a ciência, que no fundo são coisas sempre importantes nesta área da saúde em particular, num setor que é altamente regulado, como é que, de alguma forma, isso se consegue transmitir? Ou seja, vocês têm esse problema, muitas vezes, de serem condicionados e como é que conseguem ou não fazer isso? Sim, é muito desafiante. O setor da indústria farmacêutica e do medicamento está limitado legalmente pela publicidade do medicamento. Portanto, nós de facto não podemos fazer comunicação direta sobre as nossas marcas e depois tem aqui também outras particularidades. Muitas vezes o nosso consumidor muitas vezes nem sabe que está... a marca é A ou B. Exatamente. Portanto, a pessoa que está a ser tratada com o medicamento da Roche, a maioria das vezes provavelmente nem sabe que está a fazer o medicamento da Roche. Portanto, nós temos que comunicar com o prescritor, com o pagador, com o utilizador, são todos stakeholders diferentes, digamos assim. Portanto, é desafiante trabalhar um bocado neste contexto. E depois, de facto, existe também aquilo que há bocadinho falávamos, na indústria farmacêutica, acaba por surgir sempre nas notícias, muitas vezes, quando a notícia não é tão positiva. Não é? Quando se tem uma notícia positiva, normalmente há uma resistência grande a passar esse tipo de informação
nos meios de comunicação, etc., porque existe essa resistência, de facto, e até para além das limitações legais, existe alguma resistência, de facto, a esse tipo de informação mais positiva, digamos assim, às vezes. E, portanto, acaba por ser difícil criar aqui uma oportunidade também de comunicação. Muitas vezes acabamos por fazer, e fazemos muitas vezes, são campanhas de sensibilização à informação pública, fazemos muito em parceria com associações de doentes, sociedades médicas, enfim, com outros parceiros, porque de facto a literacia em saúde é também uma prioridade que nós entendemos que devemos, também devemos ter aqui um papel ativo, porque existe de facto ainda muitos mitos, existe falta de informação em saúde, portanto para as pessoas também poderem ter uma participação mais ativa naquilo que é a sua saúde e serem mais esclarecidas na parte da prevenção, diagnóstico, tratamento, enfim, toda essa... Ou seja, nesses desafios todos que são quase diários, não é? Seja comunicar para um lado ou para o outro, o que é que tu sentes que tenha sido ao longo destes teus já mais de 20 anos, não é? No fundo, aquilo que tenha sido o desafio, o momento mais desafiante nessa distribuição de conteúdos? Eu acho Tens assim algum momento que tu te lembres e que fixe, seja pela positiva ou pela negativa? Pela positiva eu acho que é sempre desafiante. Isto é, à partida as pessoas não estão muito disponíveis para ouvir falar sobre temas de saúde. As pessoas não pesquisam, não pegam no telemóvel, não vão pesquisar cancro, ou não vão pesquisar osteoporose, ou artrite reumatoide, as pessoas vão pesquisar viagens. Portanto, é um tema que só quando é diagnosticado. Só quando ou têm uma relação muito próxima com uma determinada patologia e, de facto, vão logo ao Dr. Google, né, tentar informar sobre... E assustam-se normalmente, porque normalmente vêem os casos mais raros e mais cêntricos e mais... Pronto... mas à partida as pessoas não estão muito disponíveis para ouvir, não sei que sejam aquelas áreas mais de lifestyle, a nutrição, enfim, esse tipo de coisas, de desporto, mas são aquelas áreas mais core da saúde, cardiologias, etc. As pessoas não estão... Portanto, o grande desafio é sempre conseguir despertar o interesse para as pessoas para um tema que à partida até as remete para dimensões mais, para o imaginário, mais de sofrimento, de dor, de morte, no limite, e portanto que as pessoas não querem, normalmente passam à frente. Portanto, o desafio que eu tenho sentido ao longo destes anos é sempre arranjar formas de conseguir cativar as pessoas para o tema da saúde e de alguma forma ir contribuindo para que aumentem o seu conhecimento, para que aumentem a sua literacia e que possam de facto ter um papel mais ativo naquilo que é a sua participação na sua própria saúde. E tu próprio dedicas-te também à tua própria saúde ou não? Eu faço um esforço, por isso se calhar não sou o melhor exemplo. Tenho a felicidade de não ter grandes problemas de saúde e portanto também ainda sou novo e portanto acho que ainda a minha formação base é comunicação, portanto, mas quando comecei a trabalhar na saúde é uma coisa muito frequente, é de facto os nossos amigos ou as pessoas que nos são mais próximas, se têm qualquer coisa, ligam-nos a perguntar: olha, estou a tomar este medicamento, o que é que achas? Não faço a mais pequena ideia. Dói-me aqui, dói-me as costas, dói-me não sei o que é que achas? Não faço a mais pequena ideia, portanto, mas é curioso que as pessoas associam. Portanto, aquilo não passa por osmose, não é? De facto trabalho com muitas pessoas que sabem muito sobre isso e de facto quando é necessário também os consulto, mas eu próprio, quer dizer, não sou propriamente especialista. Sim. Mas fiquei com curiosidade sobre uma questão. Tu referiste que é mais fácil aparecer na imprensa um assunto pela negativa sobre a saúde, não é? Na perspectiva da farmacêutica, não é? Do que pela positiva. E depois distinguiste um bocadinho de que aquilo que procuras fazer e têm vindo a fazer é comunicar muito de uma perspectiva educativa, não é? Certo. Mas tirando a componente educativa, que não é o fator de novidade de capa, não é? Ao dia de hoje, que tipo de notícias poderia a indústria farmacêutica, não é? Comunicar, por exemplo, não sendo uma coisa má, uma coisa boa? O quê? As patentes? Não, eu acho que aqui é tudo que seja uma novidade, um tratamento que vem dar mais tempo de vida, que vem curar, tudo que seja cura, se bem que são palavras, por exemplo, que os meios de comunicação evitam sempre, e bem, lá está, porque depois também temos aqui sempre que gerir um pouco este tipo de expectativas que vamos criar nos leitores e nas pessoas que nos vão ouvir. Portanto, quando se fala em temas de saúde, há de facto aqui alguns cuidados que se deve ter para não estar a criar uma ilusão que depois pode não se confirmar. E, portanto, mas tudo o que seja avanços científicos relevantes, eu acho que são tema de notícia, se bem que a agenda das notícias, muitas vezes em saúde,
há muitos temas da saúde, tem política de saúde, que normalmente domina muito a agenda, a economia de saúde, a investigação, enfim, há de facto muitos temas a concorrer para aquilo que é a agenda da saúde. E às vezes sobra pouco espaço ou dá-se mais destaque, se calhar, aqueles avanços científicos que não têm o destaque que às vezes mereciam ter em detrimento de histórias pessoais ou enfim, daquilo que é a agenda da saúde, enfim, mais da espuma dos dias, digamos assim. Imagina que estavas com um grupo de amigos a tomar um gin sem álcool, não é? Exato. Estava alguém do grupo empresa a tomar também no mesmo grupo. Que notícias da Roche podiam sair com grande destaque? Porque são tão diferentes e tão bons que o são, obviamente. O facto da bebida ser saudável, neste caso. Por exemplo. Não, eu acho que uma coisa que a Roche faz, e a indústria farmacêutica de uma forma geral, mas a Roche muito em particular, investimos muito na investigação e desenvolvimento. Portanto, de todas as indústrias, a indústria farmacêutica é que investe mais nessa parte da investigação e, de facto, há um elevado risco associado a isso. Há muitos produtos que nós investigamos que depois acabam por não passar das primeiras fases de investigação. Portanto, eu acho que é esse reconhecimento, no fundo, de que trabalhamos muito com esse objetivo de tornar a vida das pessoas com melhor qualidade de vida, aumentar a esperança de vida, enfim. Faz falta isso também, não é? Eu acho que isso são histórias que são importantes de contar. Margarida, agora, não sei se posso... Não podes fazer. Temos aqui visões distintas, não é? Portanto, uma pessoa que trabalha dentro deste nosso mundo da comunicação e do marketing, ligado mais à área editorial, quem trabalha na área da comunicação e do marketing não tanto, mas da comunicação em geral, numa área mais de empresa. Para quem ao longo dos seus vários anos de trabalho trabalhou em agências, ou seja, fazendo muitas vezes interlocução com áreas que podem ser muito diferentes, o que é que leva a acreditar que pode levar uma marca a ser verdadeiramente memorável? É o ela sair dentro e ser mencionada na imprensa? Ou é ela fazer excelentes campanhas? Ou é trabalhar com agências com qualidade que conseguem criar momentos de equilíbrio? É o quê? Na tua opinião, pela experiência que tu tens já passaram mais de 2 ou 3 anos de experiência, não é? Quase vezes 10. Vezes 10. É giro teres utilizado a expressão memorável, quando há pouquinho a Margarida disse que há marcas que existem e depois deixam de existir, não é? Portanto, não quer dizer que não continuem. Cheguei a fazer rebranding de marcas, não existem. No âmbito das marcas nós sabemos muito de regras destas, não é? Falava-se muito sobre isso a propósito agora, há quase 20 anos, 30 anos, quando se passou a ter a fotografia digital, não é? A Kodak achou que fazia sentido e de repente uma marca aparece e desaparece de um dia para o outro se isso acontecer. Mas pronto, para quem trabalhou e trabalha em agências e trabalha muitas vezes nestas interações entre profissionais de perfis diferentes, entre marcas de perfis diferentes, como é que tu sentes isso? Ou seja, o que é que torna, de facto, o que é que podes, quando tu tens que levar esta visão filosófica, quase, o que é que torna uma marca, o que é que a pode tornar memorável? Independentemente, lá está, de ser uma marca editorial, da área de imprensa, da área do comercial, do B2B, do que seja. O que é que é estratégico, efetivamente, para que isso aconteça? Uma senhora pergunta. Sim. Não, uma senhora mas é uma pergunta para uma pergunta, senhora. Claro. Mas que eu respondo de uma forma muito direta, que é ser relevante e ser importante para as pessoas que a resolvem adotar ou para as pessoas que gostam dela. Porque mais do que tu fazeres grandes campanhas ou teres grandes ideias ou fazeres um lançamento como nunca foi feito, é tu conseguires ter uma marca que ao longo da nossa vida, que persiste, que continua, que vai de geração em geração e que é memorável pelo facto das pessoas a comprarem, gostarem dela, confiarem nela, ser a sua marca de confiança. O que é que a torna memorável nesse momento? O que a torna memorável, aí já é um bocadinho mais complicado. Eu digo isto porque às vezes até do ponto de vista das aulas que já dei várias vezes, sim, temos muito esta noção de que há marcas, no conceito da marca, nós temos marcas que não conseguimos dizer de outra forma, não é? Quer dizer, pode-se chamar um Jeep, o Jeep é Jeep, não é? Mas Jeep é marca. Ou, as pessoas, todos nós, eu não sei dizer Tupperware, já esteve na falência quase, agora já está de volta. Como é que nós dizemos a alguém, traz-me um Tupperware? Pode não ser Tupperware, pode ser de uma outra marca qualquer. Isso é o que a faz tornar-se memorável também. Ou seja, é ela assumir o segmento de mercado. Pronto. Okay. E as marcas que nós temos memoráveis, temos N, mas
vocês que são homens e fazem a barba, se calhar chamam Gillette a qualquer máquina de barbear. Como eu, ao longo da minha vida, e foi uma marca que eu trabalhei e que amei, que era a Vaqueiro, para mim, como margarina é Vaqueiro. Como para mim, que horror, quem for ouvir isto, mas para mim detergente é Skip. Pronto, porquê? Porque de certa forma para mim ela foi memorável, mas ela foi memorável porque cumpriu com aquilo que prometia. Na verdade, para mim ela era eficaz enquanto marca naquilo que prometia, basicamente passa pela promessa que a marca faz, não é? E portanto para mim ela pode tornar-se memorável por isso. Agora, também pode tornar-se memorável porque fez uma campanha inolvidável e tem um slogan que fica pela vida inteira e que nunca mais ninguém vai esquecer. Claro. E, portanto, isto traz memória para as marcas e também as faz tornarem-se memoráveis. Mas eu acho que, sobretudo, as marcas são memoráveis para cada um de nós por aquilo que elas para nós realizam e significam. Ou seja, é muito interessante isto que a Maria disse, que é nós colocamos o conceito da marca, pode ser também na perspectiva editorial. Por exemplo, o Expresso é um excelente exemplo disso. A SIC é um excelente exemplo disso. Ou seja, a marca surge, semeia-se, não é? Vai crescendo e, na verdade, é marca de referência, não é? Ou seja, isto também tem que ser trabalhado sempre do lado de trás. É isso, não é? Ou seja, é fácil trabalhar Eu só queria acrescentar uma palavrinha ao que a Maria disse, no sentido de uma marca é relevante, é respeitável quando é útil. Não é no sentido utilitário, é útil no sentido de que é útil para mim. Não só ela entrega aquilo que se propõe, como no dia-a-dia é-me útil, e o útil pode ser uma coisa de vaidade, não é preciso ser uma coisa utilitária. Portanto, se as marcas continuarem a ser úteis, é porque continuam a ser presentes. E são essas marcas úteis, parece-me, apesar de não ser especialista em marcas, que são aquelas que conseguem sobreviver apenas a um jargão ou apenas uma boa campanha. Estão lá, porque eu consigo associar momentos, consigo associar tarefas, consigo associar servir-me informação ou uma boa telenovela, no caso assim, portanto, são-me úteis no dia-a-dia e para aquilo que... Portanto, eu vou-me lembrando delas, estão-me a satisfazer, portanto, vou-me acompanhar ao longo da vida. Portanto, acho que está tudo... Portanto, o conceito mas eu acho que o memorável vai para além disso. Acho que o memorável vai para além disso. Memorável, eu percebo a utilidade, porque existe para eu falava do detergente ou falava da máquina de barbear, se o detergente me tirar as nódoas, se a máquina me fizer bem a barba, se a margarina me cozinhar bem os bifes, para mim a marca já é super útil, não é? Mas o ser memorável, para mim, é uma marca que fica connosco, na nossa cabeça, para sempre. É uma marca que, se eu tiver que ir à prateleira, e tenho várias, e hoje em dia cada vez mais, e elas concorrem imenso, eu vou àquela que para mim é memorável, porque me dá isso tudo, não é? E porque, se calhar porque também comunicou da forma mais eficaz. Eu acho com isso, com o post-it quase, não é? Quer dizer, é uma marca assume o segmento, era o que eu estava a dizer há pouco, é a marca assumir o segmento de mercado. Isso é tornar-se memorável. Diferente, se era, olha, dá-me um, alguém consegue dizer diferente sem ser post-it? Pois, é um papelinho amarelo com cola atrás. Não, é um post-it. Pois, ou seja, mas isso é um alcance que a marca consegue, na tua opinião, então, pela forma como entra na... Pela forma como comunica, pela forma como me serve enquanto consumidor, como me satisfaz, lá está, como o Miguel dizia, porque me é útil. Há aqui uma série de fatores, não é? Mas para ser memorável, vocês não acham, vocês são especialistas, ok? Eu sou curioso, não acham também que tem essa dimensão prática e funcional que cumpre, eu não me esqueço que ela cumpriu, não é? E cumpriu com aquilo que disse que era capaz, mas também a outra parte de ser memorável está relacionado com experiências, não é? Porque nós podemos ter um produto, um serviço que de facto cumpriu, mas de uma forma que aquilo foi uma experiência, não me serviu uma refeição. Fui àquele restaurante e tive uma experiência, o atendimento, a competitividade do preço, a simpatia, a qualidade do trabalho do chefe, aquela coisa toda. Eu acho que isso também, porque muitas vezes nós temos produtos altamente memoráveis e não eram propriamente os melhores e os mais fiáveis do mercado na tarefa que desempenhava, não é? Mas de alguma razão estão relacionadas com as nossas memórias. A Kodak tem toda a sua história de investigação, desenvolvimento, de inovação e tudo mais, mas tem uma dimensão também de que se não fosse a Kodak não havia aquela memória daquelas férias, não é? Podia ser qualquer outra máquina, mas ela está relacionada com algumas das nossas experiências. Sim, também, claro, mas no final do dia tudo são experiências. Sim, exatamente. Não é? Eu lembro mais boas, isso mesmo, mas tudo são experiências. Sim. Eu gosto de ter este lado também um bocadinho mais romântico da coisa, para além do funcional. Eu lembro perfeitamente que o Expresso ou tinha de facto conteúdo ou ninguém queria ler um jornal que tinha se ler assim. Não é? Quer dizer, eu não conseguia abrir o jornal dentro do carro quase, não é? Mas em vez de eu dizer isto não dá jeito nenhum, eu dizia assim, isto é diferente, não é? Fazia parte, para além de fazer parte da minha rotina, eu sei todos os dias que há ali uma... E nunca se esqueçam, o único jornal do mundo vendido dentro de um saco de plástico. De papel, neste caso. É o único? É o único jornal do mundo vendido num saco. Eu não sabia. E, portanto, é o único que é comprado pelo produto.
independentemente da capa. Sim. Obviamente que ele está no escaparate. Sim. Mas ele é procurado independentemente do que está na capa. A capa acaba por ser um anunciante, na verdade. Sim, e aquela coisa de que se eu for a um evento, eu não sei como é que vocês fazem, mas se calhar o que eu vou fazer é indelicado, não é? Mas eu já não suporto mais ir a um evento e darem-me o saquinho com aquelas coisas que todas que eu já sei, o lápis, a caneta, as gomas agora, aquela coisa toda, e até as revistas, pode ter lá uma coisa interessante, pá, mas no meio daquilo tudo eu nem abro e tento discretamente pôr o saquinho lá. Não quero, ainda assim é no início do evento, eu não quero estar no evento todo com o saquinho atrás. Agarrado. Mas eu lembro perfeitamente quando abri o saco do Expresso, aquilo vinha ali uma... Isto parece combinado, não é? Mas é verdade. Energia de lá não, dentro. era a parte da cultura, a parte da economia que me interessava, completamente separado, bloco a bloco, uns interessavam mais do que outros, etc. E sempre entregavam, mesmo numa altura que eu comecei a ler, que se calhar ainda não entendia muito bem parte do que lá estava, não é? E é interessante, para mim era memorável, porque eu lembro-me que ia à esplanada ali virado para a Serra de Sintra, a esplanada que eu gostava estava lá muito tranquila, todos os sábados de manhã, depois de comprar a minha rotina, essa é a parte da minha experiência. O Expresso não era só, eu lembro perfeitamente daquele colunista, não tinha só a ver com isto, tinha a ver com tudo isto. Claro. Lá em casa ainda se compra o Expresso. Não percebi esse do ainda se compra. Ainda se compra. Ainda se compra porque Não, porque eles têm a cada vez subscrição no mais. digital. E para além Não, é disso, que cada vez Lá mais. em casa compro-se esse Oh, skip. Miguel, Não desculpa. ainda compro-se. Não é, não, é porque assim, eu acho que já quase não se compram jornais. Certo. Pronto, e os jornais também fizeram o seu caminho, não é? Eu lembro perfeitamente de estar a trabalhar o desafio de que era lançar o Observador e saber que mais dia menos dia o Expresso estava a lançar-se online. Pronto, Certo. e aquilo acabou por acontecer tipo, Certo. com 3 dias de diferença. Certo. Eu tive essa experiência. Pronto, e acho que as pessoas começaram a ler no tablet e começaram a ler no computador e no telemóvel e acho que não estou nada errada. Sim. O comprar o jornal, pronto, e por isso é que eu digo, vou retirar-o ainda, mas lá em casa compra-se o Expresso ao sábado. Ainda em papel. Não, Era o que eu ainda queria em dizer. papel. Em papel. Ainda é papel. Isto. E eu, tirando a referência do saco, não me tenho referido ao papel. Não, mas há uma coisa... Para cada Sim, targa, há uma coisa que eu tu gostava não- de ter a vossa opinião, que é interessante, que é, nós estávamos a falar sobre isto, falamos sobre áreas diferentes, sobre as marcas, obviamente é muito importante, e há marcas que, obviamente, ao longo dos anos, décadas, algumas já séculos, não é? Continuam como referências. Mas Coca-Cola será sempre Coca-Cola enquanto durar. Obviamente temos muitas outras marcas, obviamente, nesse sentido. Temos falado da SIC e do Expresso. Ou seja, há marcas que de facto estão na cabeça das pessoas durante muitos anos. Mas é engraçado, vocês não sentem que nos últimos anos em que as coisas todas aceleram muito, há marcas que de repente que aparecem no imediato, sei lá, vou dar um exemplo de uma... quando havia táxis, eram táxis, não era? O táxi era o nome geral da família, não era o nome da marca A ou da B, não é? E de repente surge uma Uber, não é? Pronto, e já está quase tipo Tupperware, não é? Que a pessoa dizia, pá, chamai Uber, não é? Se é Uber, se é outra marca em si, as pessoas continuam a dizer isso. O que é que vocês acham que acontece hoje nos dias que correm? Esta aceleração acontece para bem e para mal? Vão aparecer e desaparecer? Temu, que apareceu há meia dúzia de anos, vai continuar ou vai desaparecer? Na vossa opinião, enquanto profissionais dentro desta área, como é que vocês veem isso? É a pergunta de fecho. É uma pergunta de fecho, sim. E a seguir fazemos um brinde. Pô, eu estou curioso sobre essa pergunta. Eu posso começar, não. Podes começar, Com sim, certeza. Ou seja, não queria generalizar sobre as marcas, Sim. obviamente vamos falar sobre as nossas. Obviamente que a aceleração tornou-se muito mais rápida, a própria poder de substituição tornou-se muito mais fácil e, portanto, é muito mais fácil escalar uma marca nestas áreas de informação e entretenimento do que era antigamente. Dito isto, quando as pessoas sentem que precisam de refúgios de confiança, elas voltam sempre às marcas de confiança. Tivemos isso com a pandemia, nós vemos isso com eventos políticos, etc. Ou seja, quando é preciso voltar à base, o consumo dessas marcas, eu estou a falar das nossas, cresce sempre. E, portanto, felizmente, que as pessoas quando... eu preciso desbastar aquilo que é a floresta. Estou-me a perder no meio de alguma desinformação. Estou-me a perder aqui num excesso. Qual é que é a fonte de confiança? Isso ainda é uma boa tábua de salvação e espero que continue a ser, apesar de todos os desafios que temos. Também não... Reparem, temos o Expresso, ok, mas se calhar surge uma marca que só trabalha, que tem 10 pessoas e só trabalha a Lisboa, claramente vai dar uma oferta sobre Lisboa muito superior, não é comparável, não é todos em Lisboa, como podia estar a falar de cavalos, não é? Portanto, a especialização, a estrutura dos meios de comunicação e entretenimento tem tendência a encurtar, a encolher, né? E obviamente a proliferação de nichos ou de produtos para nichos só vai aumentar, seja a nível de oferta, seja a nível de consumo de entretenimento e informação. É muito difícil conviver com isso. Quando são momentos em que o país se sente apertado, voltam às marcas de confiança. Felizmente.
Portanto, espero Muito que bem. continuem a voltar. E é assim que elas se tornam memoráveis. Pronto, pode ser. Não, mas quer dizer, Também. também não vamos dizer que isto tem um prazo de... Não, claro. João Rocha também já tem uns aninhos, não é? Sim, eu acho que... E as marcas, sim. como é que gerem este acho que- manter-se e esta sedimentação ou o entra e sai, como acontece? Acho que o desafio... A Roche tem 127 anos já de existência. Portanto, é uma Estamos quase a chegar lá. coisa já muito secular. Haja saúde. Exato. Agora, eu acho que o grande desafio que se coloca, e pronto, e vivemos neste mundo das startups e destas coisas todas, eu acho que às vezes há a tentação e o fascínio de olharmos para estas e tentarmos. Acho que aqui o grande desafio é tentarmos manter-nos fiéis a nós próprios e muitas vezes não tentar embandeirar aqui nestas modas do momento ou não queremos ser aquilo que não somos, não é? Às vezes olhamos se calhar para a startup, que pode parecer uma coisa muito sexy e assim uma coisa muito moderna, e depois esquecer também todo o nosso histórico e tudo o que nós já construímos. Acho que devemos naturalmente adaptar-nos e viver os tempos de hoje, não é? Não ficar, ou até do futuro, trazer, como nós dizemos, trabalhar hoje e para as gerações futuras, claro, e assegurar que de facto conseguimos entregar também a saúde, ou melhor saúde às pessoas hoje e no futuro. Mas, portanto, eu acho que aqui o grande desafio das marcas é manterem-se fiéis a si próprias, mas conseguir navegar estes tempos que hoje em dia de facto são muito acelerados e são muito diferentes daquilo que eram. Mudam muito rapidamente. Mudam muito rapidamente, mas também conseguir separar o que é o trigo do joio, também perceber o que é a moda do momento e que se calhar daqui a 3 ou 4 meses vai Tivemos passar. esse exemplo agora há pouco tempo, que era imensa, toda a gente muito ligada aos telefones, etc., até o dia em que houve uma quebra e toda a gente Exato. tentou jogar futebol dentro dos campos e dos relevados e dos jardins. E a pôr pilhas. Margarida, e pôr pilhas, etc. Margarida, a tua opinião assim final sobre isto, de como é que tu vês estas coisas a acontecer com as marcas do sobe e desce, aparece, impacta, não impacta? O que é que a responsabilidade do Eu encerramento? É responsável Eu acho que isso tem tudo a ver, e é algo que eu acho que nós que estamos na comunicação criamos, que é criar uma necessidade. Quando nós criamos uma necessidade e lhe damos uma solução e entregamos algo que satisfaz essa necessidade, as pessoas adotam. Depois, com o tempo, ou se tornam fiéis e faz todo o sentido e ainda bem que isto existiu, ou as marcas também defraudam. Estávamos a falar de pessoas e como as pessoas também nos defraudam. Eu, se calhar, só para encerrar, e eu sei que fui falando de marcas, não sei se podia estar aqui a falar de marcas ou não, mas houve um lançamento que eu ajudei a fazer que me marcou brutalmente no dia em que eu recebi o briefing e que hoje em dia todos nós utilizamos, tenho a certeza, que foi no dia em que a CIBS apresenta que tem um produto que se chama MBWay. E eu, uma vez mais, eu vou aos meus filhos, não é? Que tinha a dificuldade de, mãe, estou no intervalo, quero gomas. Horrível, não é? Mas eu comprava-lhes gomas. Mãe, quero gomas, ou mãe, quero ir buscar não sei o quê. E como é que eu lhes mando dinheiro? Eu, naquele dia, estive ali, foi a pólvora que apareceu ali. O MBWay veio resolver uma série de problemas, mas alguns problemas que eu tinha de facto no dia-a-dia. E hoje em dia, quem é que não usa o MBWay? É uma outra marca que não sabe dizer de outro nome. De outro nome, exatamente. Pronto. E lá está, depois as marcas, não é o caso do MBWay, mas as marcas depois assumem o segmento de mercado. Claro. E era o que eu disse no início, quando a marca assume o segmento de mercado, a marca é memorável, ponto. Pois. Porque eu não sei dizer Tupperware de outra maneira ou Gillette de outra maneira. Eu acho que ficamos aqui com esta visão que posso fazer aqui um paralelismo com o conceito de árvore, não é? Ou seja, que muitas vezes os profissionais da área da comunicação e do marketing fazem mais parte daquela zona das raízes, não é? Mas, obviamente, se a raiz não existir, a árvore até pode crescer, mas se não tiver raiz, quando vier vento cai, não é? E fazendo aqui um paralelismo entre o conceito da marca e o conceito dos profissionais, acho que obviamente é muito importante perceber que estas raízes estão muito bem implementadas, não é? Seguramente. Portanto, fizeram crescer ali muitas árvores e as árvores estão ali sólidas e não mexem durante muito tempo enquanto contam convosco. Depende da tempestade. Isso é a tempestade, como é que é? A bonança e a tempestade, não é? A bonança vem a seguir. A bonança vem a seguir à tempestade. Não é, mas como sabíamos que havia alguém que queria ser astronauta. Pronto. Na altura, portanto, está tudo segurado. Exatamente. Então é assim, eu acho que tivemos aqui uns excelentes exemplos e, portanto, um brinde, olha, com quem tiver ainda alguma coisa dentro do copo. Não há álcool. Vocês também estão sem álcool, é verdade. Nós não bebemos álcool. Obrigado pela vossa partilha e confiança. Muito obrigado. Obrigada. E pronto.